Aí veio aquele download assim, sabe? Pronto, tá aí. Eu falo de leão, nós estamos no signo de leão. Eu estou tirando para escorpião. Mas, gente, você é influenciado por pessoas de todos os signos o tempo todo na sua vida. No seu trabalho tem pessoas de vários signos. Na rua vão ter pessoas de vários signos. Dentro da sua casa, dentro da sua família. É aí que tá que todos somos um só e todos os signos são nossos. Porque se o fora é como o dentro, e eu preciso olhar o fora como um espelho para entender o que está dentro de mim como uma crença, como um padrão, né? Como uma energia me influenciando a agir e falar da forma que eu falo e da forma que eu ajo. É óbvio que eu vou lidar com todos os signos, com todas as energias. Então está certíssimo o que eu tô fazendo, gente. Não está errado. E isso me deu um ânimo, assim, tão maravilhoso que vocês não têm noção. Porque eu falei, Andréia, olha que mágico que é isso. Você nem sabia o porquê você estava fazendo. Você só está seguindo uma instrução cegamente. A espiritualidade manda, você faz. Muitos vídeos eu tô aqui aprendendo junto com vocês. Eles mandam um caminho, manda outro, manda buscar a informação aqui, ali eu vou. Certo? E agora vem essa informação. Você tá certa, porque a gente passa por todos os signos. Então nós estamos no mês regente de leão. Nós estamos sendo influenciados por essa energia diretamente todos os dias até dia 22 de agosto. Então até dia 22 de agosto existe uma influência de nós buscarmos a nossa verdadeira identidade. Entende? Da gente mergulhar nas profundezas da nossa alma, literalmente, reconhecer aquilo que não é nosso. Aquilo que não nos pertence, as crenças e padrões, né? O que o outro acredita e passou para nós como uma verdade, como um conhecimento. O que o outro aprendeu e nos ensinou. Tá bom, ele aprendeu dessa forma, tá tudo bem. Ele me ensinou dessa forma, tá tudo bem. Agora a pergunta é, eu quero continuar agindo dessa forma? Eu quero continuar vivendo exatamente essas experiências? Dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, deusinho e deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Eu sempre falo pra vocês, né? Todos os meus canais são incrivelmente maravilhosos para mim. São especiais, cada um tem um significado, uma simbologia pra mim. Mas O Despertar da Magia, ele traz uma alegria tão grande quando eu venho trazer as tiragens aqui, vocês não têm noção. O Despertar da Magia, ele é o canal direcionado ao espírito andando na Terra. A nossa experiência como seres humanos, né? Seres espirituais, habitando um corpo, possuindo uma alma, né? E vivendo experiências humanas. Aprendendo, evoluindo. Então eu acho que, eu acredito fielmente que essa euforia que vem dentro de mim, quando eu vou gravar os vídeos para esse canal, é literalmente esse entusiasmo do espírito em desbravar as experiências do mundo, em conhecer coisas novas, em crescer, em evoluir, em aprender, né? E isso me dá um ânimo assim muito grande. Então esse canal, ele traz muito essa energia, né? Das experiências que nós vivemos como seres espirituais, habitando um corpo, possuindo uma alma e vivendo as experiências humanas, para a evolução do todo, né? Individual e do todo. Então eu gosto muito. Nós vamos tirar agora a sequência da tiragem de Escorpião, né? Então a energia que está sendo tirada principal, a mensagem é para a energia de Escorpião. Não é só para quem nasceu no mês de Escorpião, é para todos nós. E hoje, exatamente hoje, ontem,
Eu tava tirando e eu tenho falado muito isso nos vídeos. Não é só pra quem é do signo, é pra todo mundo, né? Essas energias nos influenciam o tempo todo, em todo instante. E aí, gente, eu ontem, uma pessoa me questionou sobre isso e falou que eu entro pra falar de um signo e acabo falando de outros signos e ponho outras energias no meio e falo mais de mim do que de vocês. E aquilo ficou eu comecei a me questionar, será que eu tô fazendo alguma coisa fora do normal? O que tá acontecendo? Qual é realmente a mensagem disso? Qual é o significado disso, né? E faz dias que eu estou me questionando sobre isso. E ontem, antes de dormir, eu fiz um decreto para isso. Eu fiz uma oração de purificação para minha alma falando, tá, se eu estou no caminho errado, se isso aqui não tem nada a ver com nada, se eu tô perdida, né, porque eu estou seguindo as orientações espirituais, mas se de alguma forma eu estou fazendo algo que não provém de Deus, não provém da espiritualidade, que tá distorcido da mensagem que eu preciso passar como minha missão, que meus guias, meus mentores me mostrem, né? E aí, gente, pasmem, fui dormir. Hoje eu levantei de manhã, a gente tava falando as coisas aqui em casa, e pra lá e pra cá, e todo mundo conversando. Aí uma das minhas filhas virou pra mim e falou assim, mãe, o que as pessoas fazem e falam da vida delas, só que não tem nada a ver comigo, não é uma experiência que eu estou vivendo, mas elas estão falando a respeito, e aquilo de alguma forma me incomoda, como que eu faço pra limpar? Porque eu sei que é um reflexo de algo que tá dentro de mim. Mas aí eu coloco o nome dessas pessoas no meio, eu não coloco, eu coloco só o meu nome. Como que eu faço? Me explica aqui que eu tô perdida. E aí eu falei pra ela, você vai fazer a purificação da alma para você. Mas em determinado momento você vai colocar que destrói e descria tudo que você está compartilhando de crenças e padrões correspondentes com essa situação que a pessoa está vivendo. Aí você coloca o nome das pessoas para que a sua alma possa reconhecer quais pessoas você está falando, qual situação você está falando, qual conversa você está falando. E a gente ficou naquilo. Daqui a pouco vem ela e começou a falar tal. Eu falei, ó, a gente tem que entender. Aí ela falou de alguma coisa de leão. E eu falei, Kathleen, nós estamos no mês regente por leão, filha. Né? Então o mês é do signo de leão, pro sol em leão, né? Então quem nasceu em leão, no solar, na luz, esse mês é o sol do leão. E aí a gente começou a conversar sobre isso e tal. Aí eu falei, ó, na tiragem que eu fiz ontem pro canal, Tarô a Bússola da Alma de Escorpião, eu tô falando de escorpião, de touro, de leão, de gêmeos, de aquário. Eu falei de vários signos juntos, por causa das energias. Aí ela pegou e falou assim, mãe, interessante, né? Eu falei, então, só que olha só, o Cauã aqui de casa é de leão. Aí eu falei, peraí, o Cauã é de leão. Mas nós temos aqui em casa leão, eu sou de peixes, meu marido é de aí ela não falou do meu marido, eu falei, ó, nós temos em casa leão, ontem eu falei de escorpião, de touro, nós temos aquário em casa, né? Então leão é o oposto complementar de aquário. Eu tenho aquário em casa, eu tenho peixe, eu tenho leão em casa. Eu tenho peixes em casa. E o oposto complementar de peixes é virgem. Mesmo eu não tendo ninguém de virgem em casa, se eu sou de peixes, eu carrego as duas energias. Quando eu estou no meu solar, né? No meu mês de nascimento, eu tô no solar. Durante 6 meses eu tô nesse solar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu chego em virgem, eu entro no meu lunar. Né? No escuro da minha alma. Então, por 6 meses eu tô no sol. Na iluminação do meu signo, né? E depois os outros 6 meses eu estou no lado da lua. E aí a gente conversando sobre isso, eu falei, nossa, engraçado, a gente tem quase todos os signos aqui. Aí ela falou, tem até Libra. Libra é meu marido. Então assim, olha só, e isso me deu a resposta que eu precisava. Foi exatamente a resposta daquilo que eu pedi ontem pra me clarificar.
Eu tô no caminho certo, eu não tô passando uma coisa séria pras pessoas, porque eu não tô aqui pra brincar, eu tô aqui pra passar um conhecimento. Eu quero realmente ajudar as pessoas a se reconhecerem, a identificar todas essas energias e a mudar suas vidas, a se curarem, a curarem o planeta, né? A trazer o bom, perfeito e agradável de Deus pra nossa existência. Então eu comecei a me questionar, porque eu não quero passar nada errado. Gente, foi assim, ó. Eu no banheiro, hein? Eu dentro do banheiro comigo. E ela falando isso, veio, a gente tá falando. E aí, gente, é muito mágico isso. E eu não vou parar. Então, goste quem gostar. Quem não gostar, quem quiser ouvir só o seu signo e se colocar dentro de um aquário, numa redoma de vidro, onde você acha que isso vai funcionar pra tua vida, tá tudo bem. Agora, se você tá aqui pra aprender, se você tá aqui como eu, querendo buscar cada vez mais as verdades espirituais que vão me dar o poder de controlar e dominar a minha vida, a minha existência, de mudar a minha realidade, de me curar, de curar a minha vida, sabe? De viver experiências maravilhosas, boas, perfeitas e agradáveis, de parar de viver o diabo da vida, né? O inferno na vida. E passar a viver o céu, o que é divino. Então, se você tá aqui como eu, querendo esse conhecimento, querendo se libertar, querendo se curar, querendo transmutar no fogo, literalmente, né? A sua alma e essas energias para que você avance, para que você progrida, vem comigo. A gente tá junto nessa. Eu não vou falar para você que eu sei tudo. Devo saber aqui nas profundezas, naquele ser espiritual maravilhoso, divino que tem dentro de mim. Mas eu ainda tenho crenças e padrões que eu preciso ir tirando esse entulho para esse conhecimento genuíno sair de dentro. Assim como você. Você é um ser divino maravilhoso com todo conhecimento do universo dentro de você. Por que não acessamos? Porque nós temos muita bagagem desnecessária. Muito conhecimento armazenado de forma inútil. Que não serve pra nada. Só tá ali ocupando espaço dentro de você. Literalmente ocupando espaço. Então é hora de se libertar de tudo isso. De se esvaziar de tudo isso. Sabe? E se abrir pra expansão. Então vamos lá. Nós somos todos os signos. E todas as energias estão todos os dias nos influenciando. Algumas mais, outras menos. De repente, hoje, você tá em Leão buscando essa verdadeira essência, porque isso vai ser influenciado. Olha só, eles querem que eu leia aqui o negócio de Leão, peraí. Ai. Começa a cutucar minha orelha aqui, peraí. Eles falam, eu não ouço, não obedeço, aí eles começam a cutucar eu. Começa a doer. Vamos lá. Leão é a força, rege nossa identidade. Andréia, você não ia falar de Escorpião? Nós estamos sendo regidos por Leão. O mês é de Leão. Você tá acordado? Você tá vivo? Então você tá sendo influenciado por essa energia. Vamos ver primeiro qual é a energia que tá influenciando o nosso período, né? Dentro desse ciclo, o que está influenciando agora? Esse mês, qual é a influência que está em todos nós. E aí nós vamos entender por que eles estão trazendo a energia de Escorpião para nos esclarecer algo ou nos mostrar um caminho, ok? Então vamos lá. Leão, fogo, a força. Casa 5, que é o Papa. Então a carta do tarô correspondente a Leão é a força, o domínio próprio. O 8, que é a transmutação. E se você pegar a casa 8, que é a força, é literalmente o Escorpião. E é literalmente o mês de agosto que nós estamos. Tem uma sincronia perfeita em tudo. Só que nós estamos tão no modo zumbi operante, né? O que é o modo zumbi operante, André? É o modo humano, natural. Nós não vemos nenhuma mensagem espiritual, nós não vemos os sinais, nós não somos guiados e direcionados pela espiritualidade, né? Nós estamos só ali,
no cotidiano humano. Nós não pensamos por nós. Nós só absorvemos as informações que vêm dos outros. Nós não questionamos, nós não buscamos, nós não fazemos. Nós só é uma esponja, né? O Bob Esponja. Só vai absorvendo tudo que chega. Sem filtrar, sem questionar, sem entender. Só recebe. Recebe, por isso tá todo mundo gordo. Só recebe. Ninguém, sabe, filtra o que tá chegando. Então agora é hora de filtrar. Olha só. Então nós estamos falando do leão, nós estamos na energia de leão. Essa energia de leão, tá? O signo de leão traz com ele a carta da força, que é a carta de número 8, que é a casa de escorpião, tá certo? Então tem tudo a ver leão com escorpião. E olha só, leão, ele rege nossa identidade, nos influencia a descobrir quem nós somos neste exato momento para nos tornarmos quem queremos ser. Então, de repente, você está sendo uma pessoa que... O que é ser uma pessoa que você não quer ser? É viver uma vida que você não gostaria de viver. É estar vivendo experiências dentro da sua história, dentro da sua jornada, que você fala, eu não queria viver isso. Eu não quero um casamento fracassado, eu não quero esse emprego porque eu não gosto, eu não quero ter limitações. Chegou o circo na cidade, você tem aí sua família, você quer levar no circo, não tem dinheiro para ir no circo. É isso que você quer viver? É exatamente essa experiência que você quer viver na vida? Ilimitada? Ou você quer, quando chegar o circo na cidade e você tiver o desejo de ir, você falar, vamos? Hoje eu quero comer pizza, vamos? Hoje eu quero viajar, vamos? Você tem essa liberdade? Claro que não, Andréia, ninguém tem, muitos têm. E eu vou te falar que não é pouco, não. Tá? Tem muita gente que tem esse tipo de vida e esse tipo de liberdade. E aí? Qual o estilo de vida que você quer ter? O da miséria, o da necessidade, o da dependência? Ou você quer ter o estilo de vida ilimitado divino, sobrenatural? Onde tudo aquilo que Deus colocar dentro de você como um desejo, você vai lá e realiza. O poder de manifestar está em nós. Por que nós não manifestamos aquilo que desejamos? Porque existe uma crença humana nos prendendo, nos limitando, o nosso zumbi, tá? E é disso que eles estão falando aqui, da gente se libertar desse modo zumbi, o modo humano de ser e assumir a nossa verdadeira essência espiritual, para manifestar a matéria através do espiritual, viver as experiências humanas, mas com os poderes sobrenaturais que nós temos, tá? Então, influencia a descobrir, nos faz buscar nossa verdadeira essência divina e nossa identidade espiritual. É a casa do despertar espiritual, da expansão da consciência, do crescimento. É simbolizado pela carta da força, domínio próprio. Quinto mês do ano é maio. Leão é regido pelo Sol, a expansão, a iluminação. Então, este mês de agosto, até dia 22 de agosto, nós estamos sendo influenciados por essa força invisível, tá? Por essas energias invisíveis. Ou seja, ela vai nos impulsionar a buscar a nossa verdadeira essência, a compreender quais crenças e padrões humanos estão nos limitando e nos impedindo de acessar os nossos dons, nossos talentos espirituais, né? O nosso verdadeiro propósito e missão de vida nesta jornada, certo? A nossa verdadeira essência. Agora, vamos no escorpião. Por que eles querem juntar leão com escorpião? Bom, como eu falei, leão já carrega a energia de escorpião dentro dele. Porque a carta que simboliza o leão é a força. É a carta de número 8, que já é o escorpião, tá? Agora, nós estamos no mês de agosto, e agosto e setembro
tem uma coisa bem importante da gente compreender, e isso vai ser legal pra gente andar nessa terra, quando a gente fala que o fora é como dentro. Os animais, eles também são representações de nós mesmos, tá? Eles são representações dos instintos que a gente carrega, da personalidade que a gente carrega. Então, quando aparece um animal, um corvo, né, um cachorro, um papagaio, um periquito, não importa. Ele está trazendo uma mensagem da característica que ele carrega, que aí é correspondente com as características que você tem dentro de você e que naquele momento você pode usar aquilo a seu favor ou compreender o porquê você está agindo de determinada maneira, tá? Porque eles agem, eles não têm o lado racional, eles não têm o lado de crenças e padrões humanos que nós temos, tá? Eles são seres livres desta crença humana. Eles não aprenderam com a gente, eles aprendem diretamente com o divino. Eles são seres espirituais andando na terra, certo? Na matéria. E aí o que acontece? Eles têm o instinto puro, tá? E aí a gente pode aprender com eles, tanto do lado positivo do que eles fazem para sobrevivência, aí mostra a nossa capacidade de sobrevivência, como do lado agressivo, né? A defesa natural deles. Também vai mostrar o nosso lado irracional, onde nós agimos sem pensar naquilo que estamos fazendo, tá certo? O escorpião, ele é o alquimista em nós, nossa capacidade de nos transformar, trazer cura, né? Aí aqui tá assim, ó. Escorpião rege transformação, morte, renascimento, sexualidade, mistérios, finanças, pesquisas profundas e assuntos ocultos. Ah, ela vai trabalhar com ocultismo. Gente, assunto oculto é tudo aquilo que está escondido, que você não consegue ver naturalmente. Você vai ver espiritualmente, tá? Você não consegue ver dentro do teu corpo. Consegue? Você olha pro teu corpo, você vê pele, você vê os órgãos de fora, mas você não vê seu coração. Você não vê o seu pulmão. Você não vê o seu rim. Você não consegue enxergar o que tá lá dentro. Não tá oculto. E como que você faz para enxergar o oculto? Você vai lá no hospital e eles pegam vários aparelhos, ferramentas importantes que conseguem ver dentro de você. Isso é ver o oculto. E aí o que acontece? Na energia, como nós vemos as nossas crenças e padrões ocultas? Como nós vemos a nossa base de conhecimento guardada lá dentro, que às vezes a gente nem lembra que tem, mas tá lá. Como que a gente enxerga os nossos sentimentos, aquilo que nós temos armazenado dentro de nós? Não existe um aparelho para você medir isso. Existem aparelhos que medem a sua energia, a sua frequência, mas não suas crenças e padrões. Só que foi deixado por Deus um instrumento maravilhoso. A gente só precisa conhecer essas ferramentas, acessar essas ferramentas e usá-las. E a maior ferramenta que tem para nós vermos o nosso dentro é olhando fora. É a segunda lei hermética, que é touro, a segunda casa, a lei da correspondência. Como eu sei aquilo que está dentro de mim, como crença, como padrão, como pensamento, como energia, como vibração? Olhando fora. Então, tudo que acontece fora de mim é um reflexo daquilo que está dentro. Andréia, você repete muito isso, mas essa é a verdade e nós vamos repetir quantas vezes for preciso, certo? E aí o que acontece aqui? Olha só, partes do corpo regido por escorpião, bexiga, órgãos sexuais e reprodutores como pênis, próstata, vagina, ânus e também sobre o intestino grosso. Regido por Plutão, Deus que guardava as riquezas do subsolo. Subsolo é abaixo da terra. E o Senhor das profundezas. Escorpião simboliza os mistérios,
as regiões obscuras da natureza, os sentimentos ocultos dentro de nós e de tudo que existe, e o poder de transformação e regeneração, morte e ressurreição. Morte e renascimento. Jesus nos ensinou isso. Ele morreu e nasceu de novo. Certo? Então tudo é uma coisa linda, maravilhosa. Então vamos lá, Leão, que é a energia que está nos regendo, ela está nos influenciando e nos impulsionando a buscar a nossa verdadeira essência. E Escorpião está nos ajudando aí nas profundezas. Passar pela resistência da alma, que é Touro. A resistência para chegar no novo. Como eu passo por essa resistência? Reconhecendo quais crenças e padrões estão em mim que estão impedindo o meu avanço. Impedindo o meu progresso. Então, quando eu entendo sobre isso, no meu dia a dia fica mais fácil observar as coisas fora de mim. Ó, essa energia de Escorpião nos leva a mergulhar e remexer as profundezas. O Escorpião transmuta, purifica e reorganiza a realidade. Cutuca a ferida, expondo o que estava escondido e doloroso dentro de nós, para então curar. Essa energia traz o poder de nos influenciar a transformar e curar tudo que queremos. Então, olha lá, nas tiragens que eu já fiz aqui, tem a primeira parte lá no canal do OPEV, o Poder Está em Você, e a segunda parte está no tarô, a Bússola da Alma. E nós estamos tirando o espírito, que é o despertar da magia, certo? Nas passagens anteriores, nós estávamos falando do corvo, nós falamos da transmutação, da necessidade de você observar suas colheitas para limpar e avançar para o novo, né? E tudo isso. E agora nós vamos ver qual a energia das cartas que eles querem trazer aqui. Só que olha só, minha neta desceu aqui. Eu achei que era ela de novo. Ai, que lindo. Não acredito que já... É bem você na escola. Eu tô de jejum. Não vou tomar, obrigada. Nossa, só porque eu comprei de coração. Comprou de coração. Com meu dinheiro. Tá bom, filha, mas eu não posso. De verdade. Vai sim. Só um galinho. Obrigada, agora eu terminei de tomar. Tá. Obrigada. Só um gole pra não dizer que eu fiz desfeita, né? Minha neta desceu aqui, começou a fuçar em tudo, fuçar em tudo, fuçar em tudo. E pegou esse livro lá de dentro dos meus livros lá. É o número 1, ó. É o primeiro exemplar. Vamos ver se aqui dá pra vocês verem. Número 1. É do Augusto Cury e é sobre Jesus Cristo. Análise da inteligência de Cristo. Aqui é o volume 1, são 5 volumes, tá ali. Ela foi lá, pegou um, veio aqui, trouxe, colocou em cima da minha mesa virado de assim. Quando ela colocou assim, tá virado exatamente para... Ai, meu Deus, peraí. Aqui. Para a minha cartinha de Jesus Cristo, que está com o meu papel da Lotofácil da Independência. Dia 6 de agosto, de setembro. E aí, o que acontece? Na hora que ela trouxe isso aqui, eu ia colocar as coisas pra lá pra gravar o vídeo e falou, abre o livro. E eu abri, como sempre, em qualquer página, como eu sempre faço. E eles mandaram eu ler isso aqui pra vocês, pra nós, né? Eu já li e vou ler pra nós. Esses dias atrás eu tava fazendo um estudo da Bíblia e veio sobre as 12 tribos de Judá. E eu fiquei de olhar o que era aquilo a fundo e não olhei. E olha o que aparece aqui pra mim. Israel traiu seu desejo histórico de liberdade. Israel traiu o seu desejo histórico de liberdade, tá? Lotofácil da independência. A independência é a liberdade. Tá certo?
Tá tudo bem? E aí o que acontece? Gente, nós fomos corrompidos há milhares de anos atrás, e você vai ver aqui, a não sermos livres. Nós fomos obrigados a entregar a nossa liberdade. Eles entregaram lá atrás, e nós hoje colhemos as consequências das escolhas que foram feitas lá. Olha isso aqui. A gente acha que é livre, não é bosta nenhuma. Ó, Israel traiu seu desejo histórico de liberdade. Israel sempre preservou sua identidade como nação e valorizou intensamente sua liberdade e independência. Seu povo tem uma história incomum e um certo sentido poético. Abraão, o pai da fé, né? Abraão, o patriarca desse povo, deixou com intrepidez a conturbada terra de Ur, dos caldeus, e foi em busca de uma terra desconhecida. Abraão era um homem íntegro e determinado. Ele deu origem a Isaque. Isaque deu origem a Jacó, que recebeu o nome de Israel. Então aqui, ó, foi Jacó, que foi dado como nome de Israel, que traiu o desejo histórico de liberdade. Não é isso? Que recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Israel teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos. Da tribo de Judá saíram os reis de Israel. O nome judeu derivava da tribo de Judá. As raízes milenares desse povo, culturalmente rico, impediam que ele se submetesse ao jugo de qualquer imperador. Apenas a força agressiva dos impérios sufocava o ardente desejo de liberdade e independência dessa nação. Ou seja, apenas a força agressiva dos impérios sufocava o ardente desejo de liberdade e independência dessa nação. Em razão de seu desejo compulsivo de liberdade, o povo de Israel passou por situações dramáticas em alguns períodos históricos, como no tempo de Calígula. Caio Calígula era um imperador romano agressivo, desumano e ambicioso. Além de ter mandado matar vários senadores romanos, destruiu seus amigos e violado os direitos destruído seus amigos e violado os direitos dos povos que subjugava. Ambicionava se passar por Deus, desejava que todos os povos se curvassem diante dele e o adorassem. Para o povo judeu, esse tipo de adoração era inadmissível e insuportável. Caio sabia dessa resistência e odiava a sua audácia e... Nossa, parecia que tinha alguém aqui. Parecia que... Gente, de verdade, eu senti que tinha alguém em pé do meu lado, eu olhei achando que era alguém. Eu tô assim... Deixa. Bom, os judeus, mesmo combalidos, desterrados, errantes e ameaçados de passar por uma faxina ética, foram praticamente os únicos que não se dobraram aos pés de Caio. A liberdade para esse povo não tinha preço.
Flávio Joséfo, um brilhante historiador que viveu no século I desta era, nos relata uma história dramática pela qual o povo de Israel passou por causa do desejo de preservar sua independência. Esse povo era considerado um corpo estranho no vasto domínio de Roma e tinha frequentes reações contra esse império. No ano 70 depois de Cristo, os judeus novamente se revoltaram e se sitiaram dentro de Jerusalém. Tito, general romano, foi encarregado de debelar o foco de resistência e retomar Jerusalém. Os judeus podiam render-se ou resistir e lutar. Preferiram a resistência e a luta. Tito cercou Jerusalém e iniciou uma das mais sangrentas guerras da história. Os judeus resistiram além das suas forças. A fome, a angústia e a miséria foram enormes. Morreram tantos judeus que a cidade ficou impregnada de mau cheiro. Pisava-se em cadáveres nas ruas. Por fim, Jerusalém foi destruída, e o que restou do povo foi levado como cativo e dispersado. Aí, né? Olha essa história. Os romanos, né, fizeram isso. Mais uma vez, os romanos crucificaram Jesus, né? Os romanos fizeram isso aqui com a cidade de Jerusalém, né? A tribo de Judá. Olha só. Príncipe de Deus. Eles não se dobravam ao império. Para eles, o único poder que poderia governá-los era Deus. O único que poderia mandar neles era Deus, né? A espiritualidade limpa. E tudo isso aqui aconteceu. E hoje, nós, como zumbis que somos, não vemos isso. E aí nós entramos em religiões onde são governadas pelos impérios do passado. E aí eles falam que Jesus é da igreja, né? Que os apóstolos eram da igreja, transformou todo mundo em santo agora. Mas foram eles que mataram todo mundo porque não aceitava a liberdade que eles tinham de fazer suas próprias escolhas. E aí nós passamos a viver debaixo destas regras, destas doutrinas, destas verdades, distorcidas do que realmente aconteceu, do que realmente é verdade. Só que a partir daí a gente passa a viver assim, agir assim, falar assim, e foi isso que nos tirou a nossa verdadeira identidade divina. Os príncipes de Deus na terra. Deus é o rei e você não é filho dele? Então você é príncipe de Deus. Você está agindo como? Ao que você está preso, né? Então é isso que a gente precisa começar a questionar. Será que tudo que me contaram até aqui é verdade? Ontem eu estava falando com uma pessoa que está na igreja há anos, muitos anos. Fala de Deus o tempo todo, fala dos testemunhos da igreja o tempo todo, fala de igreja o tempo todo. Certo? Aí a gente conversando ali e tal, não sei o quê. E veio pra mim dentro do contexto da história, veio pra mim uma passagem da Bíblia. E eu falei a passagem da Bíblia pra ela. Falei, olha, tá escrito assim, assim, assim. Por que é desse jeito se tá escrito desse? Aí ela falou assim, eu não sabia que estava escrito isso. Eu não leio a Bíblia. Beleza.
Então como que você quer falar que você sabe alguma coisa se você nem lê o que está escrito lá? Você só recebe o que o outro fala da forma que ele interpreta, da forma que ele ouviu, da forma que ele aprendeu. Então você vê que nós somos papagaios, né? Um fala, o outro repete, um fala, o outro repete. Mas ninguém é uma coruja de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, de questionar se aquilo é realmente verdade. E é isso que Escorpião está nos impulsionando a fazer junto com o Leão aqui. Criar uma resistência contrária a tudo aquilo que é mentira, a tudo aquilo que foi distorcido da verdade divina. E buscar a verdadeira identidade, buscar a verdadeira história, né? E nos libertar. E é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida há muito tempo. E buscado o conhecimento, estudando as palavras, entendendo das energias, compreendendo que nós somos todos um. Buscando ouvir Deus através dos ensinamentos de Jesus. Ah, em nome de Jesus vai ser feito. Não, então não vai. Senta e espera, você vai morrer, não vai acontecer. A não ser que você tenha muita fé que Jesus vai fazer por você. O teu poder vai manifestar e você vai achar que foi Jesus. Jesus não faz nada por nós. O que ele fez por nós foi nos deixar o caminho que nós temos que trilhar para resolver nossos problemas. E aqui, olha, aqui eu embaralhei. E enquanto eu estava embaralhando, antes de começar o vídeo, já caíram algumas cartas. Eu ia colocar no baralho de novo, porque eu ainda nem tinha ligado a câmera. E falou não. Essas são as primeiras e vai ficar aí do jeito que tá. E vocês sabem, quem me acompanha, que eu sou a pessoa mais obediente do mundo quando eles mandam. Eu só obedeço. Certo? Então vamos lá. Caíram duas cartas viradas para baixo, então no oculto, tá? E aqui tem um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é o mensageiro do espiritual. São os movimentos feitos através do espírito andando na terra, certo? Conduzido pelos guias e mentores, por toda a espiritualidade, para nos trazer mensagens espirituais, ok? E aqui esse cavalo ainda tem uma crina azul, ó, que são os pensamentos guiados, literalmente, conduzidos pela espiritualidade, tá? Então, olha só. Vamos lá na parte que todo mundo odeia, quando eu começo a falar de mim. A tiragem é pra você, é pra mim e pra você. Eu sou um espelho daquilo que você carrega dentro de você e são as minhas experiências que estão aqui. É sobre isso, certo? E eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo, a energia que está saindo, para que você aprenda a reconhecer na sua vida também. E se a energia está chegando para você, é porque ela é compatível com o seu momento, tá certo? Não importa o momento que chegar para você. Então, olha lá. Eu, Andréia, tenho há muito e muito tempo buscado esse conhecimento, me libertado dentro do canal Tarô a Bússola da Alma. Desde o começo do canal, vocês vão ver vídeos de sinais, onde eu mostro até a bagunça da minha casa, esse espaço todo destruído, bagunça no quintal, coisa suja, mostrando pra vocês aquilo que eu olho, identifico como um sinal, como um mensageiro espiritual, certo? Para trazer cura, para fazer um movimento onde eu trago cura. Então, o cavaleiro, ele vai ser um movimento, vai ser um sinal espiritual que vai te dar um direcionamento do que você precisa fazer, da ação que você precisa ter espiritualmente. Então, você vai estar sendo conduzido e guiado para agir, tá? Para agir. E aqui, olha, eu fui ouvindo, tá? Eu fui ouvindo espiritualmente. É que essas cartas aqui, elas caíram de ponta cabeça e eu virei pra cá. Eu fui ouvindo o direcionamento espiritual, aquilo que eles estavam mandando eu fazer, quais os movimentos que eu tinha que fazer.
para transmutar as minhas energias, para matar dentro de mim todas as crenças e padrões que a minha criança interior estava armazenando, para libertar o meu espírito de todas as crenças e padrões ancestrais que eu estava carregando. Como eu fiz isso? Observando o fora. Observando tudo e todos fora de mim. Certo? Como mensageiros do divino. Esta ação, tá? Este movimento, quando eles mandam, você obedece, você se move, traz uma libertação, tá? Então, todo esse movimento no meu interior, certo? Me fez entrar no louco. Eu fui curando, libertando, trazendo amor para a minha ancestralidade. Olha aqui, atrás da cabeça a iluminação, um monte de cor de rosa, e aqui ainda tem uma varinha de condão com cor de rosa na ponta. Olha o tanto de rosa. Rosa é amor, é o chakra cardíaco, né? O nosso coração, a nossa alma vibrando no amor. Então eu tive que me iluminar e reconhecer tudo aquilo que eu passei como uma experiência incrível e fantástica para a minha evolução. Fui reconhecendo minhas crenças, meus padrões e fui me libertando delas, certo? Através do quê? Como você foi vendo isso, Andréia? Olhando as minhas colheitas. Então, todas as experiências que eu vivi no passado e que eu vivo hoje, né? A experiência que eu estou vivendo já é uma colheita. O 9 de ouros é um momento que não tem mais para onde você correr. Você no 7, o brotinho nasce, né? Até o 6 você tem ações e tudo mais. No 6 você tem orações e ações correspondentes ao que você armazenou de verdade. Então toda a sua ação e oração vai ser baseado naquilo que você tem armazenado dentro de você, que a sua criança aprendeu como verdade, certo? Lá da sua ancestralidade. Ancestralidade, gente, não é as pessoas mortas, tá? Ancestral é tudo que veio antes de você. Se seu irmão é 5 meses mais novo que você, não tem como, né? Mas se seu irmão é 1 ano mais novo que você, 9 meses mais novo que você, ele é um ancestral. E tudo que ele te ensina e você aprende vem da ancestralidade. Se você tem um primo que às vezes é 2 dias mais novo que você, 1 dia mais novo que você, nasceu 1 dia antes de você, ele é um ancestral, tá? Então tudo que vem antes de você, não importa a idade, é ancestralidade, tá? Veja bem isso, isso é uma informação importante. E aí o que eu fui fazer? Fui observar todas as colheitas que eu tive até aqui, todas as experiências que eu fui obrigada a viver por conta dessas crenças e padrões. E foi assim que eu fui mudando meu casamento, foi assim que eu fui mudando várias coisas, tá? Mas o que eles estão falando aqui? Quando eles dão um direcionamento, você tem que agir prontamente. E é exatamente isso que eu faço. Rei de ouros. As 2 cartas caíram invertidas. Eu tô mostrando pra você no normal, tá? Mas tá caindo invertido pra mim. Então significa que eu fiz um movimento e eu fui me libertando, me curando e fui me conectando com a espiritualidade. E agora eu estou sendo guiada. Olha os pés. O espírito está sendo guiado não mais pela alma, e sim pela espiritualidade, tá? Toda a carta invertida pra mim. E tudo que você vê de ponta cabeça. Olha só, eu tava na sala esses dias e tinha um carrinho de ponta cabeça no chão. Daquele do Relâmpago McQueen. Com as rodas pra cima. Na hora que aquele carro tava virado com a roda pra cima e eu lembrei da carta invertida, eu falei, tem uma mensagem nesse carrinho, deixa eu olhar. Eu olhei tudo em volta e o carrinho virado pra cima, dizendo que eu estou sendo guiada. O carro é o movimento, o carro é o 7, é o movimento espiritual que te conduz, certo? Que te leva numa nova direção, ou mostra a direção que você está indo. E o carro tava virado de ponta cabeça pra cima, com vários elementos em volta, e tava dizendo pra mim naquele momento que eu estava me curando de uns decretos que eu fiz uns dias atrás.
que eu estava me conectando com a espiritualidade e aquilo estava se movendo, estava acontecendo e a cura estava acontecendo ali naquele lugar, com aquelas coisas em volta. Então tinham coisas ali das crianças, dos meus filhos, tinha coisa jogada no chão ali dos brinquedos, né? E eu fui olhando as rodinhas para onde tava e eu falei, opa, tem uma mensagem. E realmente eu vi uma mensagem de cura e libertação. Pra você ter ideia, eu fiquei tão emocionada que chegou a sair água do meu olho. Eu não chorei, mas sabe aquela emoção que enche seu olho de água? Porque eu vi a cura ali e falei, nossa, é sobre isso. Eu tô curando, o carro é vermelho, eu tô curando a matéria e as perninhas pra cima, eu tô sendo guiada pela espiritualidade pra fazer isso. Então, eu vi ali, tá? Então, eles estão dizendo que eu estou sendo guiada pela espiritualidade. Todo o processo que eu fiz me tirou desse estágio zumbi da vida que faz eu acreditar em tudo cegamente. E eu comecei a buscar entender melhor tudo isso aqui. Quando eu começo a escrever essas coisas, que nem agora com vocês aqui, que a gente vê que Leão se interliga diretamente com o Escorpião porque os números batem, né? O Leão, a carta é força, a força é 8, o 8 é Escorpião, né? Aí você pega Escorpião, tá lá na casa 2, que é o oposto complementar, que é Touro, que é uma força contrária àquilo que você... Sabe? As coisas vão se interligando de um jeito tão lindo. E às vezes eu fico me perguntando, por que a gente não vê isso? Por que a gente não consegue entender que isso aqui é real? É muita sincronia demais. Não pode ser coincidência, gente. É muita sincronia. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em sincronia. E aqui vem Rei de Ouros. Gente, olha que carta mais exuberante e linda. É o próprio leão aqui, né? Olha o tamanho da juba de leão que tem aqui. Um monte de amarelo do sol. Ou seja, tá dizendo que quem está governando a minha matéria nesse momento no masculino, que são as ações, né, na matéria, é a verdadeira essência divina em mim. Né? Eu estou acessando meus dons, meus talentos, eu estou acessando a minha verdadeira essência espiritual. Então, meu propósito, minha missão de vida. Antes eu tinha medo até do que eu ia falar nesses canais. Eu ficava me questionando o tempo todo por que tanto canal. O povo vai achar que eu sou louca. Hoje, pra mim, é tão natural isso aqui. Vocês não têm noção do quanto é natural. Pra mim, tudo bem. Quem gostar bem, quem não gostar, amém. Essa é a minha mensagem. Esse é o meu trabalho. É obedecer cegamente. Eles querem que eu leia um livro? Eu vou ler um livro. Eles querem que eu plante bananeira? Eu vou plantar bananeira. Tá tudo bem. Eu sou só um mensageiro. Eu tô aqui pra isso. E através destas ações, né, esse direcionamento e a minha ação correspondente é o que está mudando a minha vida. E eu sei o que está acontecendo na minha vida. Eu sei as mudanças que estão acontecendo em mim, principalmente, na minha forma de lidar com a vida, de lidar com os problemas, de lidar com os desafios, sabe? De enxergar a vida. O meu jeito de falar sobre as coisas, a minha forma de agir todos os dias, tudo isso tem mudado em mim e isso é fantástico pra mim. Sabe, saber que hoje eu tenho muito mais controle sobre as minhas emoções do que eu tinha no passado. Saber que hoje qualquer situação desafiadora que chega não me abala mais. Eu enxergo ela como um mensageiro espiritual. O que eu preciso fazer aqui? Qual lição isso está me passando? O porquê que isso aqui está aqui? O que eu preciso transmutar? O que eu preciso curar? O que ainda está armazenado na minha alma? Que vem lá do que eu... né? Quais são as crenças e padrões que ainda estão aqui? Então, eu tenho a chave daquilo que... das portas... Eu não fico mais paralisada. Consigo abrir o portal e passar, tá? 5 de paus. O 5 de paus é sempre uma guerra espiritual, tá? Onde o espírito luta literalmente contra a alma, ok? Então é o espiritual lutando contra o natural, que é o leão. Então é a sua verdadeira essência querendo sair para fora e aquilo que você foi condicionado a ser, ensinado a ser,
pelas crenças e padrões, pelas doutrinas, pelos dogmas, né, que você recebeu como conhecimento, tentando impedir esse ser espiritual de sair, tá? Então é uma luta contra a mudança. Isso é o leão, a casa 5, tá? Então todo 5 vai ser esse papa. O que é o papa? O papa é a pessoa que é instruída, ensinada, doutrinada com as regras da igreja, né, que ele frequenta ali, para que ele possa governar aquele lugar, conduzir aquele lugar e ensinar para as pessoas. Todo mundo obedece às leis do Papa. As regras que ele impõe, o que ele manda, é lei, tem que ser obedecido. Só que para ele estar nesse cargo, né, para ele assumir essa posição de Papa, ele precisa passar pela doutrina da igreja. Então ele é instruído, ele é ensinado, ele vive lá dentro, ele aprende tudo para passar, certo? Isso são os nossos 5. Tudo aquilo que você aprendeu como verdade, passa a ser sua verdade. Tá certo ou tá errado? Não tem certo ou errado. É verdade ou é mentira? É a sua verdade. A pergunta é: esta sua verdade está trazendo para você o que a Bíblia diz que você é e o que você pode? Porque a Bíblia diz, Jesus disse que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Você está tendo uma vida em abundância? Você está tendo prosperidade? Você está tendo saúde? Você está tendo bons relacionamentos? Você vive o bom, perfeito e agradável de Deus? Se você não vive o bom, perfeito e agradável de Deus, tem uma passagem na Bíblia que diz: não se moldem aos padrões desse mundo, mas antes busquem o conhecimento, a palavra, para que você viva o bom, perfeito e agradável de Deus. Aqui a luta constante que a gente vive entre a carne e o espírito. E carne, como eu já falei, é a matéria, gente. É tudo que é do humano, é tudo que é material. Isso não é o vício, isso não é a roupa que você veste, isso não é o lugar que você frequenta. Isso são as palavras que você diz, os sentimentos que você tem, as ações que você tem. De repente, você veste roupa lá no pé, aquelas saias compridas, você não passa uma maquiagem, você... Tudo bem, é um estilo seu, é um direito seu. Agora, o que adianta fazer isso e tá o tempo todo falando mal da vida dos outros? Tá o tempo todo desejando mal dos outros? Tá guardando raiva, rancor, ressentimento, mágoa? Tá julgando, tá criticando, tá condenando os outros. Não é porque eu me visto assim que eu tenho que julgar o outro que se veste assado. A roupa é dele, o corpo é dele, ele faz o que ele quiser. A Bíblia diz: não julgue para não ser julgado. E por que nós julgamos? Porque nós estamos condicionados a padrões humanos, a carne. A carne julga. A carne tem a discriminação. A carne rejeita. O espírito não, porque o espírito é Deus em nós. Então, se nós estamos odiando, se nós estamos com raiva, se nós estamos falando mal, se nós estamos discriminando, se nós estamos julgando, condenando, criticando, seja lá o que for de negativo que a gente está fazendo, nós estamos na carne. A nossa verdadeira essência espiritual não está em nós. Não está livre para ser ela mesma. Então o 5 de paus diz, e caiu invertido também, que é necessário passar por essa barreira. Existe um conflito. Toda vez que você tentar buscar sua verdadeira essência divina, que você questionar as regras, os padrões do mundo, né? As doutrinas religiosas, vai haver um conflito interno dentro de você gigantesco, tá? E muitas das vezes, quando você entra nesse conflito externo, vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que ela é bem católica, bem evangélica. E assim, eu sou eu, ela é ela. Nós somos amigas, mesmo ela tendo uma religião, eu tendo outra. No entanto, por todavia, ela não concorda com o meu jeito.
Eu não tenho nada contra o dela. Eu já frequentei igrejas de todos os tipos que você imaginar. Católica, evangélica, umbandista, sabe? Tá tudo bem. Só que eu vi que nenhuma daquelas era o que eu estava procurando. Cada uma delas me ensinou algo e me mostrou que eu estava presa a crenças e padrões humanos, que aqueles lugares não nos dão a liberdade de sermos nós mesmos. Então, alguma coisa dentro de mim dizia que não era isso o caminho da espiritualidade. Então, eu fui me libertando e hoje eu não tenho nenhuma placa de nenhuma religião. Eu sou livre, né? E assisto coisas de todos eles. Assisto coisas de Umbanda, assisto coisas de... são mensageiros. E tem crenças e padrões ali que eu também preciso curar ainda. Então tá tudo bem. Quando vem na minha cabeça, assiste isso, não importa de onde é, eu vou lá e assisto. Eu vou lá e vejo. Se mandar eu ir numa igreja agora, assistir um culto, eu vou. Se mandar eu entrar numa casa de Umbanda agora pra fazer parte lá de uma cerimônia, eu vou. Sem julgar, sem condenar. Eu sei que ali tem uma mensagem importante pra mim e eu vou ser um mensageiro pra todos. Só de eu estar ali. Então, todos nós somos mensageiros só de existir. Então, eu já não tenho mais essa coisa, sabe? Essa crença, esse padrão que me aprisiona. Eu sou livre. E todo mundo é. Só que aí o que acontece? E muitas vezes eu percebo que ela vê a mudança da minha vida. Ela vê as coisas acontecendo comigo. E ela acredita que tem alguma coisa nisso, né? Mas ao mesmo tempo que ela questiona, ela pergunta, ela tem curiosidade. Andréia, mas como funciona isso? Mas como você vê isso? Mas por que você pensa assim? Então você percebe que existe uma influência dentro dela, uma energia influenciando ela a buscar a verdade, sabe, o interesse por aquilo. Ao mesmo tempo que ela tem esse interesse, eu começo a falar pra ela e mostrar como eu enxergo as energias, como eu enxergo o mundo, o que é o tarô, né? Como eu vejo as coisas como um mensageiro, um copo cor-de-rosa, o que significa. A gente começa a conversar sobre isso, ela já bloqueia, sabe? Ela tem um bloqueio tão grande, é isso aqui, ó. É a alma dela gritando, para. Aí ela fala, mas isso é coisa do demônio. Mas isso aí não... Pra mim é só o Espírito Santo de Deus. Pra mim é só o Espírito Santo de Deus. Só o que ela sabe falar. Não. Pra mim é só o Espírito Santo. Não, mas se eu posso chegar a Deus diretamente, pra que passar pelo intermediário? Não entende. Tudo bem, gente. Eu posso chegar a Deus direto sem passar por intermediário. Ótimo, eu sei disso. Ele tá dentro de mim. Não tem um intermediário entre eu e ele, a não ser a minha alma. Só que o que acontece? Existem cargos espirituais que não é Deus que comanda. Ele passou o bastão para outra pessoa comandar. Uma empresa, vamos supor que é uma empresa gigante, tá? Uma multinacional. Então tem lá o dono da empresa, tem o diretor da empresa, tem o gerente da empresa, às vezes até mais de um diretor, às vezes mais de um gerente, dependendo do tamanho da empresa. Tem os funcionários, cada um cada um na sua função. Então vamos lá, eu vou direto lá do dono, eu sou parente do dono, conheço o dono, né? Vamos dizer que é uma firma de cosmético, tá? E eu tive a ideia que eu quero um shampoo, sei lá, de babosa pra passar no cabelo, e vou lá e falo pra ele, olha, eu precisava, assim, de um shampoo de babosa. Que tal você criar um shampoo de babosa? Pra nós passar no cabelo, pro cabelo ficar brilhoso, bonito. Ele é o dono. Deus é o dono de tudo. Certo? E aí eu vou lá e falo pra ele, vamos criar um shampoo de babosa? Que tal você criar um shampoo de babosa? Você acha que ele vai sair da cadeira de dono dele e vai lá na produção pegar os ingredientes e enfiar no tacho pra fazer um shampoo? Óbvio que não. Ele tem alguém para ele delegar a função. Então ele vai falar, nossa, beleza, gostei dessa ideia, vamos anotar aqui, vamos passar pro gerente, vamos passar pro diretor, vamos conversar com todo mundo, ver a possibilidade e criar. Mas não é ele que vai sair da cadeira dele e vai lá na fábrica criar o shampoo para mim. Deus é a mesma coisa.
Ele tá dentro de você. Na verdade, a sua ideia já é dele. Ele só precisa de uma ação correspondente para trazer aquilo à existência. Só que no espiritual, existem os soldados dele, né? Os funcionários, vamos dizer, os colaboradores. Então, cada um tem a sua função. E quando precisa tirar uma energia, quando precisa transmutar alguma coisa, ele vai chamar quem é de direito e falar, faz isso aqui pra mim, por favor. Sabe? A função é passada. E foi isso que eu tava explicando pra essa pessoa. E ela, não, mas é só o Espírito Santo, eu tenho o poder do Espírito Santo. Tudo bem. É só o Espírito Santo. Eu concordo. Ele é que cria todas as coisas. Só que aí entra uma coisa bem legal. Ela busca, ela sente esse desejo de buscar uma informação. Mas a crença que ela tem que isso é do mal, que isso é demônio, que isso é do diabo, que isso não tem nada a ver com Deus, que ela vai pro fogo do inferno se ela ouvir o que eu tô falando, não permite essa luta aqui, tá? Eu também passei por essa luta e passo todos os dias. Você acha que ontem eu questionasse se isso aqui tava certo ou não, não é esta a luta? Dizendo, você não sabe nem o que você tá fazendo? Por que você tá falando todo mundo é todos os signos? Todo mundo tira tarô pro signo e fala do signo. Por que você tem que falar essas baboseiras tudo? Você não tá vendo que tá totalmente fora do que os outros estão fazendo? Gente, eu ouço isso de mim o tempo todo. É a minha parte. E eu falo, não sou todo mundo. Eu tô aqui pra obedecer ordens. Pra ir no direcionamento que eles querem. Pra fazer aquilo que eles estão mandando. Sabe? Então eu tenho que passar por isso aqui também. E tive que passar por isso aqui em todas as áreas que eu construí, que eu destruí e reconstruí na minha vida. Todas. Certo? Eu tenho 3 filhos adotivos. E só eu sei o quanto eu tive que passar por isso aqui pra chegar onde eu tô hoje com eles. Sabe? Não foi fácil. Mas quem me deu força foi exatamente conhecer tudo isso aqui. E cada vez mais ir buscando. Só que olha só. Eu conheço pessoas religiosas ao extremo. Fazem tudo dentro de uma igreja. Tá lá 24/48. Às vezes nem fica muito com a família. É só na igreja. Mas eu conheço pessoas que tomam 3, 4 comprimidos por dia para ansiedade, para depressão, né? Que não conseguem lidar com as suas emoções, que estão sempre com problemas psicológicos e emocionais. Eu conheço pessoas assim, eu tenho pessoas muito próximas a mim, que estão o tempo todo dentro de igreja, mas estão tomando remédio controlado. Ah, porque tem TDAH, porque tem depressão, porque tem crise de ansiedade. Peraí. Então, que Deus é esse que nós tá servindo? Que diz que a gente não precisa passar por isso e nós estamos passando. Tudo isso é do diabo. Se eu estou vivendo essa situação na minha vida, eu estou com crenças e padrões humanas e manifestando a minha vida através dessas crenças e padrões humanas que pertencem ao diabo. Ansiedade, depressão, pessoas se suicidando, dependências químicas, compulsividade com comida. Eu tenho compulsividade com comida. Eu estou agora no processo de curar isso em mim. E estou passando por essa fase aqui, vocês nem sabem o quanto. Você vê, hoje eu já comecei minha dieta ontem, né? Mudar um pouco a minha alimentação. Falei que eu não ia mais tomar Coca-Cola, porque é meu vício. Se deixar, eu tomo uma garrafa inteira sozinha. E aí, o que eu fiz? Falei que não vou. Aí ontem eu saí com o Luiz. A primeira coisa que ele falou, toma uma Coca-Cola comigo? Falei, não vou tomar. Aí ele, não sei o que. Falei, tá bom, pega a Coca-Cola, eu tomo. Eu me rendi. Eu me deixei levar pela situação. O demônio me ganhou. Eu tomei Coca-Cola. Falei, ai, puta que pariu. Aí hoje comecei tudo de novo, né? Não, eu só tomei a Coca, mas o resto eu fiz. Hoje a mesma coisa. Acordei de manhã, tinha pão na mesa,
né? E eu sou louca por pão, massa, é comigo mesmo. Eu sou descendente italiana, imagina. Não quis comer o pão, falei, não vou comer o pão. Comi um pedaço de queijo, comi um pedaço de presunto, né? O café com leite com açúcar de manhã eu ainda não consegui tirar, então eu tomei meu copinho de café com leite com açúcar e tudo mais. Aí me veio na cabeça, toma mais um, só mais um cafezinho. Falei, não vou tomar também. É um e basta. E aí tá, foi tudo isso. Agora eu tô aqui tirando leitura pra vocês. A Maria veio mostrar o caderno que ela foi comprar pra ela. Com um copo gigante de Coca-Cola com limão, do jeito que eu gosto. Ainda ela fala o quê? Nossa, mãe, comprei... Olha só, olha a tentação do capeta. Olha o Satanás provocando. Isso é a resistência de touro, isso é o escorpião aqui. Sabe? E aí ela... Mãe, eu comprei com o meu dinheiro. Porque ela ganhou um dinheiro, ela ganha da escola de um coisa que ela faz lá de ciências, o clube da ciência. E foi do dinheiro dela. Ela falou, mãe, comprei do meu dinheiro a Coca-Cola e você não vai tomar? Olha isso. Não, o próprio capeta vindo na boca dela me encheu o saco. Eu falei, não vou tomar. Eu tô de jejum já abri meu jejum. Aí quebrei meu jejum. Vou ter que começar o jejum tudo de novo. Biquei a Coca-Cola pra ela não ficar, pra não desagradar ela. Mas quantas coisas nós fazemos pra não desagradar o outro que fere a nós mesmos? Que vai contra aquilo que nós estamos desejando, que vai contra aquilo que nós estamos querendo. É isso, é sobre isso. E esse negócio dela vir com a Coca-Cola não foi à toa. Olha a mensagem. Ontem foi da Coca-Cola e hoje da Coca-Cola de novo. Não é uma escolha. Não é a Coca-Cola que me faz mal. Certo? Ela tá ali. Ela não fala pra mim, vem me tomar. Não, sou eu que escolho tomar. E eu tenho que lutar contra isso. Só que agora eu sei o caminho. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque essa resistência dentro da gente tem um poder que vocês nem têm noção do quanto. Por conta de... Gente, olha isso. Mais de 4.000 anos atrás. Nós somos governados por impérios. Desde a época de Jesus Cristo, nós já éramos governados por impérios. Certo? Ele veio nos dar a direção de libertação. Eu quero emagrecer. É a minha independência, a minha liberdade. E aí? Agora? Não vai. E vai. Eu vou resistir. Resista ao mal e ele fugirá de vós. Eu vou resistir e ele vai ter que fugir de mim. Entende? Eu não vou deixar isso me vencer. Do mesmo jeito que eu fiz dos outros, eu vou fazer aqui com o meu corpo. Certo? Rei de copas. Gente, olha quanto rei. 2, né, Andréia? Mas tem o cavaleiro e o rei. O rei de copas, também invertido. Conectado direto com a espiritualidade. Na casa 4, que é a espiritualidade, ou seja, a minha alma sendo governada pela espiritualidade. Não estou mais sendo regida por crenças e padrões humanos, aprisionados em dogmas e doutrinas religiosos. Certo? E é isso que eles querem da gente. Que a gente entenda essa influência de buscar a nossa verdadeira essência e que a gente precisa ouvir o direcionamento e agir de acordo para limpar a alma. Gente, aqui eles estão dizendo o seguinte, olha, o 4 daqui está junto com o meu cigano aqui, que é o masculino, tá? Então, eu estou libertando o meu espírito. Aqui, olha só. Houve uma transmutação na alma e uma morte das crenças e padrões que aprisionavam o meu espírito, certo? Então, o meu espírito se libertou. Como que se deu isso, Andréia? 1, 2, 3. Através de eu reconhecer
tudo aquilo que a minha criança interior guardava da ancestralidade, certo? E lutei contra a resistência da minha alma. E aí eu alcancei um as de ouros. Uma nova jornada, um novo começo, uma nova história. E isso foi feito no meu casamento, isso foi feito com os meus filhos, falando de depressão, falando de ansiedade, né? Quando eu adotei as crianças, o Cauã estudava na PAI. O Cauã tomava remédio controlado durante o dia e de noite para dormir. A Kathleen tinha síndrome do pânico e muita crise de ansiedade e muita depressão. A Maria Grande foi diagnosticada com síndrome da agressividade. Nem sei o que é isso. Mas todos eles vieram para mim com laudos de doenças graves, emocionais e mentais. E foi fazendo os meus decretos, foi fazendo... Decreto, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui já é um caderno novo porque o outro acabou. Mas isso aqui, ó, é o meu caderno de decreto, tá vendo? Ó, aqui é o começo e aqui, ó. Deixa eu ver se não tem nome de ninguém, porque às vezes eu faço para as pessoas, né? Ó, oração de purificação da alma. Emagrecimento. Então eu reconheço uma crença e um padrão a respeito de comida, a respeito do que emagrece ou não, do que engorda ou não. E eu vejo que não... É uma crença. Por que tem que ser assim? A comida faz mal. Tá. Então me explica por quê que alguns comem a mesma comida e não sentem nada. E outros comem aquela comida e quase morrem do coração, né? Ou morrem de qualquer jeito. Todo mundo na face da Terra tem diabetes? Não. Algumas pessoas têm, algumas não. Então é o açúcar que faz mal? Para pra analisar. Tem lógica? Se não tem lógica, tá fora. Tem alguma coisa aí que tá oculta, que a gente não tá conseguindo enxergar. Qual é o real responsável pela diabetes? Não é a comida. Porque senão todos nós desenvolveríamos diabetes. O que faz o câncer? Ah, é não sei o que, não sei o que. E por que certas pessoas têm outras não, se todo mundo passa pela mesma... Entende? É esse tipo de busca de conhecimento, de questionar por que é assim. Peraí, a comida engorda, meu marido é seco. Meu marido não pesa 50 quilos, gente. E ele come muito mais do que eu. O Luiz come de madrugada. Sabe? O Luiz acaba de jantar e já tá comendo de novo. Se ele ficar até de madrugada assistindo filme, coisa assim, ele vai lá e come outro prato de comida, ou ele come um pote desse tamanho, com 4, 5 pão dentro, 1 litro de leite, açúcar. Minhas filhas comem um monte, tomam Coca-Cola o tempo todo. Todo mundo é magro. Por que só eu estou acima do peso, dentro de casa? Sendo que todo mundo consome tudo que tem ali e ninguém tá assim. Ah, é por causa da idade. Tá, tem pessoas da minha idade que comem. O Luiz é da minha idade, gente. Meu marido é da minha idade. Então não é a idade. Não é a comida. Então o que é o bendito que faz emagrecer ou engordar? O que é? São as emoções. São as crenças e padrões que nós temos armazenados de alguma forma. Então é esse foco. E é disso que eu estou em busca agora. De ir nas profundezas da minha alma reconhecer quais crenças e padrões que eu tenho a respeito do envelhecimento, a respeito do corpo, a respeito da comida, a respeito de tudo que está me mantendo acima do meu peso e me impedindo de ser aquilo que eu quero ser, magra. Eu estou gorda. Essa não é a identidade que eu quero ter. Esse não é o corpo que eu gosto. E eu estou gorda, porque eu sempre fui magra. Eu nasci magra. Eu tinha as meninas, a Andressa e a Júlia, eu era magrinha. Já tinha 2 filhas. Então também não é a gestação. Alguém um dia me falou que quando a gente faz laqueadura, engorda. E eu fiz laqueadura. E eu tô tentando entender se foi essa crença que me manteve nesse peso horroroso. Porque depois que eu tive a Maria pequena e fiz a laqueadura, eu não consegui mais emagrecer. Olha aí uma crença que eu reconheci. Entende? E eu vou fazer decreto pra ela. Peraí. Vou anotar aqui, gente. Porque agora veio forte isso. Crença.
dia a dia. Quando eu reconheço alguma coisa que eu falo, pera, eu vou lá e limpo, tá? E claro que eu vou passar pela resistência. Só que é isso, gente, é assim, olha que delícia. Eu vou mostrar pra vocês isso na prática. Como você faz, Andréia? Assim. Eu começo a fazer os decretos. Eu mostrei pra vocês, olha aqui. Decreto de emagrecimento. Oração de purificação da alma. Aqui vai estar escrito que eu quero destruir e descriar todas as crenças e padrões correspondentes àquilo que está me mantendo gorda. Aquilo que está me impedindo de emagrecer. Aquilo que está me impedindo de voltar a ser magra. E aí, quando você faz essa oração de purificação, que é um decreto, começa a vir de dentro de você para fora as informações. Vai aparecer pessoas falando de gordura, de comida. Vai aparecer não sei o que, E hoje, de manhã, no café, olha só, a mensagem já tinha vindo de manhã no café. Nós estávamos na mesa. E as meninas estavam falando da laqueadura. Que agora parece que a lei mudou, a pessoa pode operar com 21 anos, lá. E elas estavam conversando sobre isso na mesa do café. O mensageiro já estava ali. O mensageiro espiritual já estava ali. Mostrando qual crença e qual padrão está resistindo à mudança. Olha aqui, a resistência. Qual crença e padrão está resistindo? Na boca delas já tava. E agora falando com vocês, me deu aquele tum. Eu ouvi uma vez várias pessoas, não foi uma só não, falarem que quando a mulher opera, engorda. E olha só, você já ouviu falar disso de animal? Quando o gato opera, ele engorda. Quando opera o cachorro, ele engorda. Tá aí, uma das crenças, tá? Pode ser que seja exatamente a crença que está me impedindo de emagrecer. Não tem nada a ver com a comida. Tem a ver com a laqueadura, né? E com o fato de não poder mais ter filhos. Manifestar aquilo que se quer, né? A laqueadura é não poder mais ter filhos, né? Não ter mais filhos. Filho não é só o que você tem como filho. É a manifestação de tudo aquilo que você tem na vida. Então, quais padrões estão me limitando, me impedindo de manifestar a minha vida através do espiritual, né? Que está sinalizando através do meu corpo que eu tenho crenças e padrões humanas que estão me impedindo de manifestar o meu dinheiro. Minha casa dos sonhos, minha vida dos sonhos, aquilo que eu quero. Né? Vou analisar isso, mas é mais ou menos isso que tá vindo pra mim, né? O corpo, ele é um mensageiro. Então, aqui tá dizendo que eu tenho crenças e padrões armazenados desnecessários, acima daquilo que eu preciso, além daquilo que eu preciso. Porque essa gordura tá além daquilo que meu corpo precisa, né? Tá só enchendo a gente sem nenhuma função, sem nenhuma finalidade. Porque a gordura só tem uma finalidade no teu corpo, né? Te destruir. Vai te limitando cada vez mais, né? Por exemplo, uma pessoa muito gorda não consegue amarrar um sapato, às vezes não consegue correr. Gente, eu tô acima do peso. Ontem eu fui fazer exercício físico, fiz 15 minutos de exercício para iniciante e não tô aguentando de dor nas minhas pernas. Por quê? Porque é muito peso pras pernas, né? Mas eu vou conseguir. Aí aqui, ó, a justiça. Gente, isso é lindo. Não. Você não tá entendendo, não. Junto com a casa. A justiça. Gente, a justiça é uma carta. E aqui é tudo índio, né? São os nossos... O nosso poder de cura e libertação. Os índios são isso, né? Eles são a conexão mais pura com o divino. Com o conhecimento ancestral que traz cura, que traz libertação. A liberdade, né? O índio é livre. Aí, olha só, ela tá com muito verde, azul, amarelo, bem a bandeira do Brasil aqui. Com uma espada na mão, que é a espada da verdade,
É o as de espadas, né? Que seria o despertar da consciência e a balança do equilíbrio, né? A justiça é a balança, o equilíbrio. Gente, a carta da justiça, ela é a carta que diz assim, o que é justo? O que é fazer a justiça? É você reconhecer que você é 100% responsável pela sua existência, pela sua vida, por tudo aquilo que você está vivendo e assumir seus erros, suas escolhas e mudar isso. Então, é reconhecer que aquilo que você faz, aquilo que você fala, é exatamente aquilo que você aprendeu. E tá tudo bem. Mas é assumir a responsabilidade disso. E não jogar a responsabilidade no outro. E nós estamos falando da comida. Então, a responsabilidade de eu estar gorda é eu ter armazenado um conhecimento, recebido um conhecimento ou uma informação distorcida da verdade divina a respeito da comida, a respeito da laqueadura, a respeito de qualquer coisa. Então, eu recebi esta informação, eu armazenei como uma verdade e eu passo a viver essa verdade, certo? E aí eu começo a manifestar a vida, 9 de ouros. Eu começo a ter as colheitas iguais, então o meu corpo está como está por conta de uma colheita das escolhas que eu fiz, não alimentares, mas de crenças e padrões que foram armazenando isso em mim. De alguma forma eu tinha que estar gorda para reconhecer as crenças e padrões a respeito disso que estão dentro de mim. E aí não adianta eu pegar aqui agora a justiça e responsabilizar meus ancestrais ou a minha família, responsabilizar a comida, responsabilizar o açúcar, responsabilizar qualquer coisa fora de mim. Certo? A laqueadura, não foi a laqueadura. Pode ser a crença que eu absorvi e armazenei a respeito disso, dizendo que quando você opera, você engorda e não consegue mais emagrecer. Quando você chega em determinada idade, é mais difícil de emagrecer. Quem disse? Onde que isso é verdade? Isso não é verdade. Mas é uma verdade que nós armazenamos. E tudo aquilo que eu armazeno como verdade passa a ser a minha verdade. E eu passo a falar e agir desta forma. E são as minhas palavras, as minhas ações que fazem a manifestação da minha vida, as minhas colheitas. Então a justiça é isso. É eu parar de responsabilizar os outros ou algo fora de mim pelas escolhas que eu fiz e pelas colheitas que eu estou tendo. Certo? E esta é a parte mais difícil de você passar por essa resistência. Porque nós aprendemos a vida inteira que nós somos vítimas. E que tudo externo tem poder de nos atingir. Ou mudar a nossa história, ou nos... Não, gente, é interno, é dentro, né? São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E aí, no final aqui, vem o inconsciente. Junto com a chave. Então, assim, você tem a chave. Eu acessei a chave do inconsciente, reconhecendo que eu sou 100% responsável, que não é a comida. Então, eu preciso buscar nas profundezas da minha alma quais crenças e padrões estão me impedindo de emagrecer, estão resistindo ao novo que eu quero criar, à mudança que eu quero fazer, né? A manifestação daquilo que eu quero viver. Não é o fora, é o dentro. Então, eu consegui acessar este conhecimento, que é a justiça. E aí o que acontece? A partir deste momento, eu começo a olhar a vida dessa forma. E da mesma maneira que eu consigo curar uma área, eu consigo curar todas, porque é uma fórmula exata, tá? E aqui o 8 de paus. Aqui é um 8 de paus. Olha que carta mais maravilhosa. Aqui em cima você tem, é como se fosse um redemoinho, tá vendo? E ele tá indo numa jornada. O 8 de paus é a transmutação no espírito. No espiritual, né? É
é o fogo. E nós estamos falando de Escorpião, que é a casa 8, e nós estamos no mês 8 de agosto. Então é um mês muito propício, né? Que vai nos impulsionar a buscar aquilo que nós temos que transmutar. Tem uma energia muito forte nos influenciando nesse mês, em Escorpião aqui, né? Com Escorpião, a transmutar as energias, a curar as energias. Por isso essa mensagem, né? E todas elas. Porque elas estão nos trazendo o direcionamento daquilo que nós precisamos observar e curar. Então, quando eu vejo no 7, por exemplo, eu tô trazendo uma informação para vocês. Aqui a gente falou, eu falei de diabetes, eu falei de câncer, eu falei de acidente, eu falei de crenças e padrões religiosos que impedem a gente de avançar, né? De ouvir a espiritualidade. Eu falei de vários assuntos nos 3 vídeos, tá? No vídeo do OPEV, no vídeo do Tarô Bússola da Alma e nesse. Todos eles trouxeram muitas informações de experiências vividas por mim e por pessoas que eu conheço. Quando você ouve algo que você não está vivenciando na sua experiência, só uma informação chegando, é uma premonição, tá? Ou um pré-aviso daquilo que está dentro de você te influenciando como crenças e padrões. Que se você não curar, que se você não transmutar essas energias, se você não olhar esta iluminação que está vindo de cima, transmutar essas energias, infelizmente você vai chegar no 9. Então o 7, que é a mensagem que chega para você, é o brotinho daquilo que você carrega, das suas ações e orações passadas, né? Palavras passadas. E se você não cura agora, você vai ter que viver a experiência. Então agora eles estão dizendo que é o período da transformação, e nós estamos no mês 8. E essa transformação é coletiva. Então, se agora, nesse exato momento, a humanidade não parar para transmutar as crenças e padrões que estão vindo de lá, no mês 9, que é o mês que vem, nós vamos começar a ter muitas catástrofes, né? Vai aparecer muita gente doente. Principalmente porque nós vamos estar passando do inverno para a primavera, né? E o inverno é a rigidez. Então, tudo que está acontecendo neste mês, né? No mês 7, no mês 8 na nossa vida, mostra nitidamente as crenças e padrões que a gente está carregando lá de trás. Então, esse mês 8 é o mês da transmutação, da limpeza, da purificação da alma, tá? É um momento exato, crucial, para se limpar as crenças e padrões que estão causando dor no mundo, que estão causando doenças, que estão causando destruições, separações. Eles mandaram tirar uma carta daqui, a carta já caiu. Carta número 9. Ai, gente, isso é lindo demais, né? O 9, eu acabei de mostrar pra vocês, acabei de falar do mês 9, então mês que vem é o mês da colheita. Se nós não transmutarmos essas energias agora, infelizmente, nós vamos passar por uma crise, né? Ou pessoas vão passar por muitas dores no mês que vem, porque vão ter que vivenciar as experiências dessas ações negativas. E olha, gente, nessas 3 leituras veio muito na minha cabeça essa coisa da gordura, da obesidade, das crenças e padrões religiosos que nos aprisionam e nos impede de ser livres. E olha o que está acontecendo no mundo, né? Mas principalmente no Brasil. Olha o governo. Liberdade e independência é o que a gente não tem mais, né? Agora é o momento de resistir a isso. E não é contra o governo, sabe? É contra as crenças e padrões que estão dentro de nós criando essa situação. Eu limpo em mim e vejo a cura fora. Então vamos limpar em nós? É o momento, tá? E aqui é o búfalo, ó. Mas olha o número da carta. 9. Vamos ler no livrinho o que ela quer dizer. A cura que eu quero ver no mundo, no Brasil, né? A mudança que eu quero ver fora de mim tem que começar dentro de mim. Não adianta.
tá? E se cada um... Ah, mas eu vou fazer, o outro não vai. Cada um fazendo a sua parte tem um poder gigantesco. Faça por você. Deixa que cada um faz o seu. Olha só. 9, bisão. O bisão é um símbolo de poder, abundância e conexão com a terra. Olha que lindo isso. Ele representa a força... Gente, o que eu falei dessa tiragem? O despertar da magia é a conexão com a terra. É o espírito vivendo uma experiência terrestre, humana, material. E olha a carta que cai. O 9 da colheita. E olha a mensagem. Presta atenção. Vou ler até de novo. Gente, isso é incrível. O bisão é um símbolo de poder, abundância e conexão com a terra. Ele representa a força interior e a resiliência diante dos desafios. O bisão nos lembra da importância de honrar a terra e viver em harmonia com a natureza, reconhecendo a interdependência de todos os seres. Interdependência de todos os seres. Ele simboliza a prosperidade e a generosidade da terra, ensinando-nos a valorizar, preservar os recursos naturais para os benefícios de todos. A presença do bisão em sua vida indica que você está entrando em um período de estabilidade e prosperidade. Assim como ele, você possui uma força interior que o capacita a superar obstáculos e resistir às advertências. O que eu falei dessa carta da resistência aqui, gente? E tá dizendo que eu quebrei a resistência. E a minha tiragem, ela fala do meu desejo, daquilo que eu estou trabalhando para curar em mim. Hoje eu estou comunicando vocês da cura da minha obesidade, né? Do meu sobrepeso. Mas eu finalizei, agora há pouco tempo, a limpeza e cura da minha prosperidade. Eu vou mostrar porque eles querem que eu mostre. De novo. Ó. Desde que eu comecei o canal Tarô Bússola da Alma de novo, né, que eu tinha parado, quando eu voltei limpando a prosperidade. Mas desde o começo, desde o primeiro vídeo do Tarô Bússola da Alma, era pra curar e limpar a minha prosperidade, a minha abundância, a minha vida financeira. E dentro de mim, há muitos e muitos anos atrás, tá? Veio um desejo gigantesco dentro do meu coração de ganhar na loteria. E tinha um propósito e uma missão por trás disso. E eu me empenhei nisso até aqui, tá? Mas tá dizendo que essa fase eu finalizei com sucesso. E agora, do mesmo jeito que eu fiz para todas as outras coisas, eu estou começando uma nova fase, uma nova estação, né? Onde agora eu estou curando a minha saúde, o meu corpo, a minha aparência, a minha gordura. Eu quero achar a fórmula para curar o físico, o corpo humano, tá? E eu entendi uma coisa, tipo, eu fiz exercício físico e eu tô com muita dor nas minhas pernas, muita. E eu me perguntei muito por que isso. E eu achei, literalmente, que era a resistência da minha alma ao exercício. E eles estão falando que não é uma resistência, é que não é pra eu fazer exercício. Olha que absurdo. André está falando pra não fazer exercício, eles querem que eu emagreça o emocional. Eu cure o emocional que está causando a minha obesidade. Depois que eu emagrecer, eu posso fazer o que eu quiser. Plástica pra tirar as melecas que vai ficar, coisa assim, né? Se ficar. Porque isso também é uma crença. A gente pode regenerar o nosso corpo. Isso é possível. Então eles estão dizendo que não é pra eu seguir esse caminho por enquanto. É pra eu mudar minha alimentação, sim, em alguns aspectos. Fazer o jejum intermitente, sim. Mas não é pra mim ir pro lado do exercício físico neste momento. Tem um porquê disso, tem um propósito disso e eu vou obedecer, tá? Vou continuar lendo aqui pra vocês. A presença do bisão em sua vida indica que você está entrando em um período de estabilidade
e prosperidade. Assim como ele, você possui uma força interior que o capacita a superar obstáculos e resistir às adversidades. É momento de confiar na abundância e nas dádivas da vida. Esteja consciente da sua conexão com a Terra e busque viver em harmonia com a natureza, honrando e cuidando dos recursos naturais. O bisão também traz uma energia protetora e liderança, incentivando a ser um guia e defensor dos outros. Um guia e defensor dos outros. Eu estou aqui cumprindo meu papel de guia, né? Mostrando. Então, vamos lá. Esse bisão foi muito maravilhoso. Bom, as 3 leituras foram. Tem 4 animais aqui na mesa, né? Deixa eu coloquei aqui. Gente, que delícia. Olha só. Eles são os guias espirituais e eu sou o mensageiro do guia espiritual na Terra. Eles estão conduzindo, mas eu estou me deixando conduzir. Eu estou fazendo a minha parte na matéria e eles estão fazendo a parte deles no espiritual. É uma parceria, tá? E isso é muito lindo. E é hora, então, esse mês é o mês da transmutação, da cura, da evolução, né? De buscar a iluminação e trazer amor. Os iglus. O 8 é a força. A força carta do leão. Tá? Nossa, travou tudo aqui. Tá certo? Então, tudo está relacionado. Então, é o mês da transmutação. E nós vamos ter que resistir ao mal para ele fugir de nós, tá? É um mês que vai literalmente trazer muita dor. Muita dor mesmo, gente. Por quê? Porque nossas crenças e padrões vão começar a sair pra fora para que a gente possa reconhecer e transmutar. Minha cachorra... O cachorro tá tossindo. Aqui nós temos um 10 de espadas. Olha, no fundo do deck, tá? Mas ele tá pleno com essas espadas aqui, ó. Não tem dor, não tem sangue, não tem nada, tá? Ele tá na frente das espadas ainda. É como se estivesse deixando as dores pro passado, tá? Então é sobre isso, essa é a leitura de agora. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. E eu tô muito feliz com isso aqui. E neste exato momento eu vou fazer meu decreto para a laqueadura. Já que eu reconheci, já vou limpar. Beijo no coração. Ah, eu vou deixar aqui. Vou tentar, pelo menos, né? Porque eu tô sem computador e no celular nem tudo dá pra fazer. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo a oração de purificação da alma, tá? Ela serve pra absolutamente tudo que você quiser limpar. Tem um espaço lá onde você vai colocar aquilo que você quer limpar, tá? Então serve pra qualquer coisa, até uma encravada do pé. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Eu sei que não sou só